Olá pessoal, muito bom falar com todos. Vamos aqui a uma revisãozinha final, meio ambiente. Eu vou percorrendo aqui os vários pontos e a gente vai identificando aquilo que é importante, né? Tudo é importante, mas que poderá cair para você. Veja, quando a gente pensa na parte constitucional, princípios, né? No concurso passado da magistratura aqui de São Paulo, eles perguntaram um princípio que nunca eu tinha visto perguntar, mas não, nem aqui, nem em outro lugar. Era o princípio do decrescimento sustentável, que a gente sempre usa desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento econômico que é feito com base na função social, sob os ditames da justiça social e com respeito e defesa do meio ambiente. Então quando ele pergunta para você de desenvolvimento sustentável, é sempre um trio. É o econômico, social e ambiental. E cuidado, hein? Isso aí está no Código Civil, no artigo 1228, parágrafo 1º. O artigo 1228, parágrafo 1º do Código Civil, ele retrata esse princípio dizendo: toda propriedade tem que cumprir a sua função econômica, a sua função social e respeitar as leis ambientais. Mas ele perguntou de decrescimento sustentável. Então, decrescimento sustentável não é você diminuir o desenvolvimento econômico, não. Você mantém o desenvolvimento econômico, mas você promove o consumo sustentável. Ou seja, nós temos que caminhar para consumir não aquilo que a gente delira, mas dentro do necessário. Consumir dentro do necessário, que é decrescimento sustentável, ou consumo consciente, ou consumo sustentável. E tem um autor brasileiro que ele fala que isso aí atende o princípio do limite ou capacidade de suporte. O que é isso, o princípio do limite ou capacidade de suporte? Ele diz assim: nós temos que consumir o que o planeta permite. E nós estamos consumindo acima? Sim, este ano de 2024, se eles perguntarem para você, porque eles podem perguntar o que é dia da sobrecarga da Terra. Dia da sobrecarga da Terra é o dia no ano em que a humanidade consumiu os recursos naturais que estavam à disposição para aquele ano e a partir daí não consegue reparar. Você fala, e esse ano, que dia que foi? 1º de agosto de 2023. Gente, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós já estamos com defasagem de 5 meses sem conseguir reparar. Você fala, então nós estamos vivendo como nesse mês agora? Ué, nós estamos consumindo recursos naturais de 2025. Então perceba, pessoal, como nós estamos numa situação bem angustiante, ele pode perguntar para você: desenvolvimento sustentável, decrescimento sustentável, consumo consciente, consumo sustentável, quais são as funções que a propriedade tem que conter, se o Código Civil traz, ela traz as três funções, e que nós temos que trabalhar dentro do limite ou capacidade de suporte, ou seja, nós, humanidade, temos que consumir aquilo que está dentro da necessidade, porque o planeta não tem recursos para tudo. Beleza isso? Muito bem. E destinatários do meio ambiente, pessoal, já caiu isto no concurso daqui há muito tempo atrás, mas eu vou insistir. Se ele perguntar para você, a nossa legislação e tal, ela pende para o antropocentrismo, para o biocentrismo, para o ecocentrismo. Cuidado, pessoal. Você pode então dizer o seguinte, né? Respondendo à prova. Nós adotamos um biocentrismo moderado. O que é biocentrismo moderado? Bio é vida. Então, nós
A nossa legislação, ela não, não fala que nós temos que respeitar o meio ambiente apenas para a pessoa humana. Ela louva e quer tutela de todas as vidas, mas tem uma pequena prevalência da vida humana. Por isso, você pode responder que a nossa legislação tem uma visão de um biocentrismo moderado, ou seja, tutelamos todas as formas de vida, mas, claro, dando mais ênfase para a vida humana. Maravilha isso? Maravilha. Outra coisa que sempre vai cair na mão do juiz, né? Gente, e as câmaras ambientais, gente, eu trabalho nas câmaras ambientais há mais de 15 anos. As câmaras ambientais têm falado muito isso ultimamente, porque é o seguinte: a gente tem a ideia de que o poder público, que o Estado, lato sensu, ele seria o guardião universal do meio ambiente. Tá, mas se você falar que o Estado é o guardião universal do meio ambiente, se na madrugada de hoje, 3 da manhã, a 40 quilômetros do centro da capital, alguém botar fogo num lugar protegido, não tem câmera, não conseguiu então identificar quem é, ninguém viu nada, quem que paga? Ué, o Estado. Mas eu pergunto, é possível o Estado ser o gestor universal do meio ambiente? Não dá. Não, não. Senão você vai indenizar tudo. E na verdade não é o Estado que indeniza, porque o Estado não tem dinheiro, o, Estado o dinheiro é seu. Então eu quero que você entenda assim, o Estado ele tem a obrigação de tutelar o meio ambiente, mas ele não é o guardião, não é o gestor universal do meio ambiente. Para que você responsabilize o Estado tem que ter responsabilidade em razão de nexo causal, mas não nexo causal genérico. Eu sou o Estado, então tudo que eu não encontrar o responsável eu pago. Não, isso é um nexo causal genérico, não é assim. Tem que ser específico. Então, preste atenção. Quais são as 5 situações? Presta atenção. Quais são as 5 situações que o Estado passa a ser responsável? Primeiro, quando a Constituição ela impõe ao Estado determinada medida política. Quer um exemplo? Artigo 38º da Constituição. Compete aos municípios promover o adequado ordenamento territorial mediante o planejamento e o controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. Então, parcelamento, loteamento clandestino, loteamento irregular, quem é responsável? Em princípio, o loteador e o município. Por quê? Porque ele tem que ter o controle. Não escapa? Não. Pessoas ocuparam área de risco. Não é ocupação de solo em área de risco? Sim. Quem é que tem que tirar as pessoas de lá? Poder público. E se tiver, por exemplo, um deslizamento de encosta com mortes e tal, o poder público vai no polo passivo. Por quê? Porque a Constituição fala, você tem que, ó, lembra que está escrito lá? Uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. É responsabilidade do município. Essa é a primeira hipótese, quando a Constituição determina, ela é diretiva, ela é impositiva. Inclusive o artigo 225 ele fala: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de proteger e preservar o meio ambiente. A segunda situação é quando a lei determina. Quer ver uma coisa que a lei determina e que o poder público não cumpre? O artigo 17, caput, da Lei Complementar 140/2011, 17 caput, ele fala assim: o órgão ambiental que dá licença ou autorização ambiental, só tem um que dá licença ou autorização ambiental, hein? Ok? Não existem 2 licenças, 3.
Melhor eu falar assim: não existem 2 licenciamentos, 3 licenciamentos. Você nunca vai encontrar assim. Licenciamento de um empreendimento. Ah, tem um pela União, um pelo Estado, pelo município. Não existe isso. É só um ente federado que faz. Então o artigo 17 caput fala: no Brasil, apenas um ente federado faz o licenciamento. E aí ele diz: quem licencia tem o dever de fiscalizar. Aí acontece uma barbaridade numa empresa, o MP ele chega lá e ele pergunta: quem deu a licença? Ah, foi o Estado de São Paulo. Eu quero ver quantas visitas, quanto tempo faz essa licença? Ah, a licença tem 10 anos e já está no 8º ano. Nesses 8 anos, quantas vezes o Estado veio aqui fiscalizar? Nenhuma. Ele descumpriu a lei. Só que tem um detalhe. Ele descumpriu a lei, mas quando a gente pede o laudo pericial, a gente não entra em roubada. A gente fala assim: quem deu a licença para o perito? Foi o Estado. O Estado deu licença faz quanto tempo? 8 anos. Quantas vezes ele foi fiscalizar? Nenhuma. Aí tem uma pergunta para dar um nexo causal. Se o Estado tivesse feito as vistorias necessárias, haveria possibilidade de impedir esse desastre que aconteceu? Se o perito disser sim, então a omissão colaborou com aquele evento danoso. Aí você formou o nexo causal. Então, quando a Constituição manda, quando uma lei manda, quando o juiz manda, eu entro com uma ação com você e você me dá uma tutela provisória de urgência. Entendeu? Você me dá uma tutela provisória contra o poder público. E é uma coisa, por exemplo, grave. E eu quero evitar o problema. Aí você dá uma tutela provisória e fala para o poder público: você tem 30 dias para tomar uma providência para evitar isso. E o poder público não toma providência. Calma. Você pode falar assim: ah, mas ele entrou com agravo e aí o tribunal ele pegou e cassou a decisão. Tá, mas não é o caso. Vamos imaginar que ele agravou e não conseguiu uma liminar em segundo grau. Então aquela decisão sua está valendo. Só que passaram-se os 30 dias, ele não tomou nenhuma providência e o que aconteceu? Bah! Quem é responsável? Tanto o empreendedor como o Estado, porque ele não cumpriu uma decisão judicial. E a decisão judicial talvez impedisse ou minimizasse aquele problema que aconteceu. A quarta hipótese é quando, por exemplo, o Ministério faz um TAC. Eu faço um termo de ajustamento de conduta e estipulo que, provisoriamente, de forma urgente, o empreendedor que está assinando o termo, em 30 dias, ele faça X para impedir um dano ou o avanço do dano. Ele assina aquele TAC, só que ele não cumpre. E aí acontece uma barbaridade. Ele não tinha que cumprir? Lógico. Então ele passa a ser. Ele já era responsável pelo dano anterior. E agora ele fica responsável pelo que veio. E agora a última coisa que eu quero que você entenda. Vamos imaginar, lembra aquela primeira coisa que eu falei para você? A 30 quilômetros de São Paulo, alguém fez alguma coisa à noite lá. Jogaram, por exemplo, um material cancerígeno. Tem isso? Tem descarte de material cancerígeno na cidade toda semana. Ninguém viu, ninguém sabe e tal. Aí chega na mão do promotor. Isso aí aconteceu uma vez comigo. Chegou na minha mão, eu chamei toda a vizinhança, ninguém viu e tal, tal, tal. O que eu fiz? Eu peguei e fiz um material, né? Colhi depoimentos, tal, fiz um exame rápido, a CETESB fez, era material cancerígeno e eu levei para o secretário municipal do meio ambiente, para o secretário estadual e peguei o visto deles. E eu disse: gente, nós temos que tirar isso de lá. Por quê? Porque é cancerígeno e as crianças estão brincando.
Qual foi a resposta das duas secretarias? Não vamos fazer, nós não temos responsabilidade. Eu entrei em juízo. Eu disse assim, olha, eu não estou dizendo que o Estado e o município eles são responsáveis, porque senão eles seriam os guardiões universais do meio ambiente. Não. Mas eu dei a notícia, eu levei a conhecimento da autoridade que eu tenho um problema gravíssimo que pode trazer câncer às pessoas. E eu não sei quem foi. Então o Estado, a partir do dia que ele toma conhecimento, ele tem que agir. Quer ver onde está escrito isso? Que quase ninguém lê. Quando você pega a Lei 9.605/98, é a Lei dos Crimes Ambientais. É muito esquisita essa lei, né? Porque a gente fala Lei dos Crimes Ambientais, mas não é só crime ambiental. Tem dos artigos 70 a 76 é responsabilidade administrativa. Olha o que diz o artigo 70, presta atenção, amigos. Ó, 70 parágrafo terceiro. A autoridade ambiental, autoridade administrativa, que tiver conhecimento de uma infração ambiental, foi o que eu fiz. Eu levei para o secretário municipal, secretário estadual. Coisa gravíssima. É obrigada a promover a sua apuração imediata. E nesse caso não era só apurar, era tomar medida para recolher o material, sob pena de corresponsabilidade. Então até a autoridade responde. Com seus bens, inclusive. Então são as 5 hipóteses. Voltando lá. O André falou que eu tenho meia hora de revisão. Pelo amor de Deus. Meia hora. Bom, deixa eu ver outra coisa importante. Queridos, ó. Lembre-se que em 2023, o presidente Jair Bolsonaro, ele editou um decreto, cuidado com isso, né? Ele editou um decreto diminuindo a composição do CONAMA. Lembra que o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele tem um papel importantíssimo. Porque existe um sistema que chama CISNAMA, lá na Lei 6938/81. E o CISNAMA, ele tem então, o CISNAMA não é órgão, nem tem personalidade jurídica. Mas o artigo 6º ele fala, 6º 1, o órgão superior é o Conselho de Governo. 6º 2, o órgão consultivo e deliberativo é o CONAMA. 6º 3, o órgão central é o Ministério do Meio Ambiente. 6º 4, os órgãos executivos federais são o IBAMA e o Instituto Chico Mendes. 6º 5, os órgãos estaduais. 6º 6, os órgãos municipais. Acontece, pessoal, que o CONAMA ele edita normas de licenciamento, está no artigo 8º. E o presidente Bolsonaro, o que ele fez? Ele reduziu a participação da sociedade civil no CONAMA, mantendo então, praticamente eliminou quase tudo e manteve apenas aqueles que são indicados pelo governo. Ou seja, claro, ele queria ter um domínio maior das normas ambientais. E o Supremo declarou inconstitucionalidade, hein? Então, cuidado. Na ADPF, a DPF 623, o plenário do STF julgou inconstitucional o decreto 9806/2019, editado pelo presidente da República Jair Bolsonaro, que alterou a composição do CONAMA. Então, isto foi o ano passado, em maio, e eu não vi quase perguntas a esse respeito. Que mais que eu quero falar para você que é importante? Ah, sim, uma coisa importante, pessoal, preste bem atenção nisso aqui. Se eles perguntarem para você assim, quais são as espécies de licenciamento ambiental? Você vai falar assim, eu tenho o licenciamento simplificado e o trifásico. O licenciamento simplificado, pessoal,
Também saem as 3 licenças: licença prévia, licença de instalação e licença de operação, mas sai tudo num dia só. Entendeu? Num dia só sai as 3. Quando que eu posso ter o licenciamento simplificado? Não esqueça, é o artigo 12, parágrafo 1º da Resolução CONAMA 23797. Tem que ser um empreendimento de pequeno impacto e autorização do Conselho de Meio Ambiente. Cuidado que ele pode pôr na tua prova assim: toda vez que for um empreendimento de pequeno impacto, o procedimento é simplificado. Não, não é assim. Porque eu posso ter um empreendimento de pequeno impacto e não houve autorização do Conselho. Bom, aí o que de novo, o governo anterior fez? Ele, por meio de uma medida provisória, bom, só para explicar para você, então, pequeno impacto mais autorização do Conselho é o procedimento simplificado. Quando é médio impacto e alto ou significativo impacto, são sinônimos, tem que ser o trifásico. E tem 3 licenças, mas as licenças são espaçadas. Você tem que cumprir uma para depois cumprir outra e para depois ter outra. Bem, aí o que o governo passado fez? Ele editou uma medida provisória dizendo o seguinte: os procedimentos de médio impacto também serão pela forma simplificada. Aí ele estendeu. E o que aconteceu? Foi uma ADI, teve uma ADI, sim, ADI 6808. Declarou inconstitucional, hein? É inconstitucional, STF, é inconstitucional concessão de licença ambiental pelo método simplificado para empreendimento de médio impacto. Beleza isso? Outra coisa que você não pode esquecer, que foi uma decisão bem recente. A licença de operação, ela é assim: a licença prévia, legislação federal, a licença prévia tem prazo de até 5 anos, a licença de instalação até 6, e a licença de operação vai de 4 a 10. São Paulo, 5, 6, 2 a 10. Significa dizer que a licença de operação, de funcionamento de uma empresa, ela vence. Mas quando a gente fala que não é bem licença do direito administrativo, é uma licença sui generis, porque ela tem só uma estabilidade temporal, ela não tem definitividade. Tá. Luiz, então eu tenho que pedir renovação da licença. Lógico. O artigo 14, parágrafo 4º da Lei Complementar 140/2011 fala: tem que renovar a licença de operação. Só que lá está escrito assim: o empreendedor tem que requerer a renovação da licença ambiental pelo menos 120 dias antes do vencimento. Aí você fala: por que pelo menos 120 dias? Para dar tempo do órgão analisar. Senão ele não tem tempo. Tá, só que aí vem a seguinte questão. Imagina que um empreendedor entrou com renovação de licença. Se o órgão ambiental disser sim, dentro dos 120 dias, o dia que vencer já entra a nova licença. Pronto, resolveu. Se o órgão ambiental disser não renovo, eu sempre pergunto para os alunos assim: o que você acha que o empreendedor faz? Aí todo mundo entra com mandado de segurança. Mandado de segurança alegando o quê? Direito líquido e certo, mas não tem direito líquido e certo à renovação. Senão você não precisava fazer o pedido. O empreendedor tem o direito líquido e certo de requerer a renovação, mas não de tê-la. Então toma pau todas as vezes. Ele pode também entrar em juízo e pedir que o juiz dê a renovação. O juiz não vai entrar no julgamento de mérito administrativo. A única coisa que você pode mexer é se ele entrar com uma ação
alegando que houve uma ilegalidade, que pulou alguma fase do procedimento ou que a decisão de indeferimento da renovação não está motivada. Aí você, não é que você vai dar a renovação, você anula tudo e manda fazer de novo. Cuidado, pessoal. Então vamos lá. Se renovou, renovou. Se não renovou, não renovou. E aí o sujeito fala, vou entrar com mandado de segurança. Não tem direito líquido e certo. Aí você fala assim, mas Luiz, e se o órgão ambiental não teve tempo de apreciar a renovação ou não? Aí é que é o X. O artigo 14, parágrafo 4, ele fala assim, se o órgão ambiental não examinar o pedido de renovação nos 120 dias, prorroga automaticamente o prazo da licença. Ah, então houve renovação. Não, eu não falei que houve renovação da licença. Prorroga automaticamente o prazo da licença até que o órgão ambiental se manifeste. Só que tem um problema. A lei fala prorroga automaticamente o prazo da licença até que o órgão ambiental se manifeste, mas ela não pôs um limite de prorrogação. Não pôs? Não. Não pode ficar 20 anos prorrogado. Aí o que aconteceu? Entraram com uma DI. Entraram com uma DI discutindo exatamente isso. Que esse artigo é inconstitucional. Por quê? Porque não define prazo. Se o órgão ambiental não analisar a renovação por 20 anos, pela lei, ele tem o direito de ficar com a licença prorrogada. É a DI 4757. Então aí veio o STF e disse assim: os artigos da lei complementar são todos constitucionais. Ok? Se o órgão ambiental não examinar dentro dos 120 dias, mas tem que ter feito com 120 dias pelo menos de antecedência, prorroga automaticamente o prazo da licença. Todavia, é aí que foi a decisão. Todavia, se demonstrar que o órgão não analisou o pedido, porque não tem estrutura, não tem funcionário, é negligente, ou seja, não está capacitado para isso, então é admitida a renovação supletiva. Então imagine que você entrou com uma renovação no município e não sai. Então o que acontece? Pede para que o Estado examine a renovação. E se entrou no Estado e não sai a renovação, pede para que a União supra. Então, o STF, nessa DI 4757, ele criou essa figura da renovação supletiva. Então, ele mantém aquele artigo que fala que se o órgão ambiental não examinar, prorroga. Todavia, não pode ficar lá parado. Beleza isso? Muito bem. Deixa eu ver outro ponto aqui. É que tem tanta coisa, né? Bom, e a rima, né, pessoal? Pelo amor de Deus, ó. Deixa eu explicar para você, porque sempre cai isso. Todo licenciamento ambiental, ele existe para fazer a avaliação de impactos ambientais. Entenda, quando você tem um empreendimento, ele causa algum, eu não vou falar dano. Todo empreendimento causa impacto ambiental negativo. Sempre. Não existe um empreendimento que não tenha uma impactação negativa. Mas todo empreendimento traz aspectos positivos. Arrecadação, emprego, geração de emprego, geração de renda, fabricação de produtos e serviços. Então veja que eu sempre tenho uma relação custo-benefício. O licenciamento é para examinar se existe uma correspondência nesse custo-benefício. Então, se perguntarem para você, todo licenciamento tem que fazer a avaliação de impactos ambientais? Sim.
E o que é a avaliação de impactos ambientais? Esse dimensionamento da relação custo-benefício. Tá. E como é que se faz a avaliação de impactos ambientais? Se faz com todos os documentos que o órgão pede e com, por exemplo, com os documentos que foram produzidos em audiência pública e principalmente com estudo ambiental. Só que ele vai perguntar para você, ele vai perguntar, o estudo ambiental vincula a autoridade na concessão da licença? Não. A audiência pública vincula a autoridade na concessão da licença? Não. Tá, Luiz, então pega todo esse material, essa documentação, e vai para onde? Vai para o corpo técnico do órgão. É sempre assim? Sempre. Pega tudo, vai para o corpo técnico e o corpo técnico vai emitir um parecer técnico conclusivo. Aí eles perguntam para você, o parecer técnico conclusivo vincula a autoridade administrativa? Não. Jesus, então, eu quero que você entenda, já caiu isso no Brasil inteiro. São Paulo não caiu ainda. Então, o estudo ambiental não vincula, a audiência pública não vincula e o parecer técnico conclusivo não vincula. Todavia, é aí que eles perguntaram em Santa Catarina, no Paraná, todavia, o que a autoridade ambiental tem que fazer? O que ela é obrigada? O que é que vincula a autoridade? Vincula a autoridade na motivação. Porque eu já vi caso que o estudo ambiental era não dar licença, a audiência pública era não dar licença e o parecer técnico conclusivo não deu a licença e a autoridade ambiental foi lá e põe defiro. Por quê? Não pôs. Entrei em juízo e disse para o juiz, olha, nenhum dos três vincula a autoridade, mas ela tem que motivar. E você quer o quê? Eu quero a nulidade. E que refaça tudo de novo. E o juiz deu, na hora. Porque aí ele não está invadindo o mérito administrativo. Ele está considerando assim, esse ato administrativo ele é nulo por falta de motivação. Porque não dá, né? Se a autoridade fez tudo certinho, presta bem, atenção. Se está tudo certinho, fez tudo e tal, e a autoridade ambiental, dentro daquilo que a documentação espelha, ela deferiu ou indeferiu e justificou, está tudo certinho, se não deu a licença, o empreendedor ele entra com mandado de segurança e vai falar assim, eu não posso analisar mérito administrativo, está tudo certo. E se o órgão deu a licença e o MP entrar com ação para que você casse a licença, o juiz, você vai dizer para mim a mesma coisa. Eu não posso caçar, por quê? Porque está tudo certo. Eu não posso invadir mérito administrativo. Bem, então, lembra disso, hein? Outra coisa importante. Pessoal, você sabe assim, quando eu crio uma unidade de conservação, 30 minutos já foi. Quando eu crio uma unidade de conservação, eu posso jogar ela no grupo UPI ou US. UPI são as unidades de proteção integral. Aí vem na tua prova, nas unidades de proteção integral não pode ter nenhuma exploração de recursos. Mentira. As unidades de proteção a UPI, nas unidades de proteção integral, que é Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre, é permitido o uso indireto dos recursos naturais. Já na US, Unidades de Uso Sustentável, APA, Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural, é possível exploração econômica sustentável com autorização do órgão de parcela dos recursos naturais.
Só que depois que eles criam uma unidade de conservação, às vezes o poder público quer mexer. Quando mexe para melhor, o que é mexer para melhor? Você criou, por exemplo, uma US, que a proteção ambiental é menor. Aí quer transformar numa UPI. Está aumentando a proteção. Quer aumentar o tamanho. Está aumentando a proteção. Cuidado, quando você vai aumentar o tamanho ou aumentar a proteção, é obrigado a ter estudo técnico, fazer consulta pública, só que quando o poder público vai emitir o ato administrativo para fazer essa modificação, se ele criou com resolução, ele pode usar resolução, decreto e lei. Se ele usou decreto, ele só pode melhorar com decreto e lei. Se ele usou lei, só pode com lei. Tá. Acontece que quando vai piorar, eu nunca vi melhorar. Quando que piora? Piora quando pega de UPI e quer transformar em US, quer diminuir o tamanho, ok? Quer extinguir, acabar com a unidade. E quando determina, como aconteceu com o Temer, quando teve um decreto do Temer que ele autorizou exploração de minerais embaixo da unidade e acabar com tudo em cima. Aí a Constituição e a lei falam, somente lei pode permitir isso. Só tem que ser lei ordinária ou lei complementar. E não pode ser aquela lei de 200 artigos, que tem um artigo lá no número 78 dizendo a unidade tal fica transformada em tal. Não, tem que ser uma lei só para isso. Aí o que o Temer fez? O Temer fez uma modificação para pior mediante decreto. É claro que caíram de pau nele. Por quê? Porque está escrito na Constituição e na lei. A lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, quando você vai fazer uma modificação para pior, só lei pode. Bom, aí ele pegou e revogou o decreto. Só que ele meteu uma medida provisória. Aí o que aconteceu? Você já sabe. Meteu uma medida provisória, entrou uma ADI 4717, e o que a ADI fez? O que foi a decisão da ADI 4717? Deixa eu pegar aqui. Acho que nem pus aqui. A ADI 4717 diz: é inconstitucional alterar para pior uma unidade de conservação utilizando medida provisória. Cuidado que isso não caiu para você. O que mais, hein? Aqui está um ponto aqui. Gente, olha bem. Você sabe que o Código Florestal já foi julgado lá em 2018. Ninguém mais discute constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Não. Tudo que era para ser inconstitucional, foi isso aqui que o STF reconheceu, está reconhecido. E o que não é, não está. Pronto. Então, o código é o que está aí. Mas tem duas coisas que estavam sendo discutidas. Vamos imaginar que nós temos uma sentença transitada em julgado em 2011. Então ela foi proferida e transitou em julgado com o Código Florestal de 65. Vamos imaginar que o promotor fez um TAC em 2011, antes de entrar em vigor a lei de 2012. É um ato jurídico perfeito. Então eu tenho coisa julgada quando transitou em julgado, antes da mudança do código. Ato jurídico perfeito quando tem um TAC formulado
acabado, feito com a lei anterior. E essas duas situações, a gente sempre alega isso, geram um direito adquirido coletivo a uma legislação mais rigorosa. Bom, aí começaram aí nos tribunais, todos os que tinham que cumprir a sentença, cumprir o TAC, todos pediram para aplicar a nova lei. A nova lei tirou 50% da proteção. Vou falar para você, eu tive caso que se for aplicar a nova lei, o TAC não tinha mais nenhuma, nada seria cumprido. Bom, e agora deixa eu colocar para você. O Ministério Público de São Paulo sempre vai falar que não se mexe em ato jurídico perfeito e que não se mexe em coisa julgada. E o STJ tem esse entendimento. O STJ ele diz: aquilo que é coisa julgada pela lei anterior tem que cumprir a lei anterior. E aquilo que é ato jurídico perfeito pela lei anterior tem que cumprir a lei anterior. Você fala, e as câmaras ambientais? Uma câmara ambiental, uma delas aplica o Código Florestal novo para tudo. É assim? Sim. Uma câmara ambiental, ela fala assim, o novo código aplica para tudo, inclusive para coisa julgada e ato jurídico perfeito. Já outra câmara ambiental tem entendimento de que TAC e coisa julgada tem que cumprir pela lei do tempo que foi que julgou e que se tornou definitiva. Só que aqui, olha aqui, ó, eu tenho, por exemplo, uma decisão de agosto de 2023 do ministro Francisco Falcão, recente, e ele fala: ainda que o STF tenha declarado a constitucionalidade do novo Código Florestal, o STJ vem entendendo que nas hipóteses, que é isso, coisa julgada e TAC, deve prevalecer a legislação vigente lá atrás. Então o STJ ele tem esse entendimento. E ontem, eu fazendo a revisão, eu peguei uma decisão do Alexandre de Moraes numa reclamação, dia 16 de julho de 2024. Olha que sorte. Sabe quem que o STF ele fala? Chuta. O STF ele diz o seguinte: a decisão do STJ era uma decisão do STJ mais recente ainda. A decisão do STJ não é cabível. Ela viola o que este Supremo Tribunal Federal decidiu. Portanto, julgo procedente a reclamação e determino a volta do processo ao STJ para que profira nova decisão atendendo aquilo que esse Supremo decidiu, que é aplicar um novo Código Florestal até para coisa julgada e ato jurídico perfeito. Jura por Deus? Juro por Deus. E o que eu respondo então? O que você deve responder? E eu acho que assim, o melhor que você pode responder é dizer o seguinte, ó. Primeiro que a Câmara Ambiental, uma delas aplica para tudo, sempre. E a outra tem metade dos desembargadores aplicam, metade não. E a gente ia ao STJ e revia. Eu acho que é melhor, sabe o que você falar? Você defender que aplica o novo Código Florestal, inclusive para coisa julgada e ato jurídico perfeito. Eu acho que é a melhor resposta que você pode dar. Maravilha? Deixa eu ver mais uma coisinha que eu queria falar para você. Gente, é que tem tanta coisa. Eu sei que o André vai querer me matar, mas fazer o quê? São tudo coisas importantes.
Só um minuto. Vou ver aqui. Quem mais eu gostaria de falar para você? Assim. Presta bem atenção nisso aqui, que essa é uma polêmica. Deixa eu explicar para você entender. Aqui. Você lembra que eu tenho 5 súmulas no STJ a respeito de meio ambiente? Primeira coisa que eu quero lembrar para você, cuidado, o dano ambiental não prescreve. Ambiental. O dano individual prescreve. Só que aplica-se a teoria accionata. O que significa a teoria accionata? O prazo prescricional, que é do Código Civil, para o indivíduo lesado pelo meio ambiente. A gente fala dano indireto, porque o dano direto é o dano ambiental. O dano indireto, por ricochete, é aquele que o indivíduo acabou sofrendo por conta do dano ambiental. Então, pessoal, a teoria da accionata, ela fala o seguinte: o prazo prescricional para o dano individual, para buscar a indenização, ele só começa a contar do dia que o sujeito tomou conhecimento da doença, só que às vezes ele toma conhecimento, você está com câncer. Só isso vale? Não. Câncer. E que o câncer tem nexo causal com a poluição daquela empresa. Presta também atenção nisso. Segundo, está escrito aqui no STJ, o princípio da insignificância não se aplica em responsabilidade civil ambiental. Não. E agora eu quero falar para você a respeito. Aqui, ó. Existe uma súmula 652 que diz o seguinte: quando o Estado não faz fiscalização obrigatória, quando ele não faz fiscalização e a omissão estatal colabora com o dano, entendeu? Por falta de omissão, o Estado responde de maneira objetiva e solidária no processo de conhecimento. Na execução, a responsabilidade do Estado na execução, porque ele é poluidor indireto, o poluidor direto é quem poluiu mesmo, é subsidiária, ou seja, tem ordem de preferência. Então você entendeu? Então vamos imaginar que uma empresa ela causou um dano. E a gente apura que o Estado não fez a fiscalização devida. Então eu tenho poluidor direto, a empresa. Poluidor indireto, o Estado. Quando eu entro com ação, eu posso entrar contra quem? Contra os dois. Não. Não. Lembra lá do Código Civil, artigo 275. Quando eu tenho solidariedade passiva, o credor ele pode cobrar de um, de outro, dos dois. Então é assim? Sim, tem súmula dizendo isso, do STJ. Então veja, eu quero que você entenda que quando eu tenho um poluidor direto e o Estado que omitiu, eu posso, pelo Código Civil, pela súmula do STJ, eu posso entrar só contra o poluidor direto, só contra o Estado ou contra os dois. Aí as câmaras ambientais aqui de São Paulo começaram a dizer assim: quando o Estado for poluidor indireto por omissão no dever de fiscalização, ele tem que estar obrigatoriamente no polo passivo com o poluidor, porque senão não dá para aplicar a súmula 652. A gente foi no STJ, dizendo as câmaras ambientais não estão aplicando a súmula 652, porque a súmula 652 tem uma, que é a 623, que fala que eu posso escolher quem eu ponho.
Você está matando o litisconsórcio passivo facultativo. Entenda, as câmaras ambientais estão transformando em litisconsórcio necessário. Bom, aí eu quero que você, é a última coisa que eu vou falar, entenda. As câmaras ambientais ainda estão entendendo que quando o Estado é o poluidor indireto por omissão, eu tenho que pôr o poluidor direto e o indireto para que lá na execução o Estado fique por último. Só que já desceram, olha bem. Por isso, se você responder assim, a gente entra com recurso. Já desceram 8 recursos que nós fizemos para o STJ, onde o STJ diz: não tem obrigação nenhuma de colocar Estado e poluidor no polo passivo. O MP pode escolher quem ele quer. Recebi um monte da ministra Regina Martins Costa. Porque eu fui lá dizendo assim: STJ, eles não estão cumprindo as súmulas de vocês, as câmaras ambientais. Porque se eu posso escolher quem eu ponho o município. Só que se eu puser só o município, então ele vai responder. Aí eles pegam e dão improcedência na ação dizendo: não é possível só o município. Por quê? Porque o município, como omitiu, ele tem o direito de ter um antes para responder. Mas não é obrigado a pôr. A súmula 652 só é aplicável se eu, autor, coloquei o autor, o poluidor principal e o município. Então temos esse problema. As câmaras ambientais exigem dos dois. E o STJ mandou já voltar 8 casos. E o que eu faço? Então, se você responder pelo que o STJ está falando, a gente faz recurso. Beleza isso? E vamos lembrar, hein, gente? Finalmente, vamos lembrar. Responsabilidade civil objetiva, solidária, teoria do risco integral, hein? Integral. Não admite excludente caso fortuito, força maior e fato de terceiro. Já a responsabilidade administrativa e responsabilidade penal, as duas são subjetivas. E ontem eu achei um julgamento do dia 17 de setembro. Estou gravando hoje, que é dia 21, 4 dias atrás. O STJ ele diz: dano ambiental é próprio terreno. Se eu passar a propriedade para um terceiro, o terceiro passa a ser responsável. Só que não livra o anterior. Entendeu? Causei o dano, passei a propriedade para terceiro, quem passa a ser responsável? Eu e o terceiro. E o MP entra com ação contra quem? Contra mim só, contra o terceiro ou contra os dois. E aí tem uma decisão do STJ de 4 dias atrás, recurso especial. A multa administrativa ambiental, aí é na esfera administrativa, não se transmite a terceiro. Quem é que responde pela multa? Só quem foi multado. Ah, mas ele morreu. Era o caso que quem foi multado tinha morrido e deixou para o filho, para o herdeiro. O herdeiro tem que pagar a multa? Administrativa não. Então lembre-se, multa administrativa e sanção penal é só quem praticou a infração administrativa e a infração penal. O civil passa. Beijo, sorte, vá bem. E você virá bem. Abraço.